Vamos chamar a Cássia. Cássia é médica veterinária e vai estar conversando hoje com a gente sobre os desafios da avicultura no Rio de Janeiro. Então, vamos ver onde a Cássia está. Vamos ver se. Agora estamos aqui. A internet está melhor. Vamos aguardar a Cássia. Boa noite. Boa noite. Bom, Cássia, vamos lá falar da avicultura no Rio de Janeiro. Vamos. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá, que bom. Tá bem frio, né? A temperatura mudou bastante, né? Já tá bem fresquinho. Pois é, graças a Deus, né? Então, Ajuda? Ajuda ajuda, bastante? ajuda. Que bom, né? Os frangos agradecem. Ah, que bom, Cássia. E olha, já temos bastante amigos aqui entrando, que o assunto é muito importante para nossa cidade, né? E é mais fácil a gente se ver aqui quase pessoalmente, né? Nessa correria que a gente tá, é mais fácil a gente se ver por aqui do que porque tá todo mundo trabalhando muito, né? Pois é, a gente tem vivido momentos difíceis, né? A gente tem ficado muito preocupado. A gente não sabe o que vai ser amanhã, na verdade, né? Então, a gente vive um dia de cada vez. Cara, Indo falou, bem? tá tudo bem. Que na Tá ok. secretaria tá, tá. Tá tudo certo, a altura tá boa, a imagem tá boa. Eu tô usando o 4G, que eu acho que vai ficar um pouquinho melhor. Que conectou mais rápido, então eu espero que não caia. Eu botei no modo avião pra nenhuma ligação atrapalhar. Essa menina é muito procurada, É. Cássia. E, bom, enquanto o pessoal tá entrando, eu acho que você pode falar um pouquinho de você. Você é veterinária, você é da cidade, contar um pouco da sua história. Então, eu sou nascida e criada aqui, né? Desde nova. E desde pequena sempre quis ser veterinária, sempre demonstrei, até pela minha família, tá no ramo, né? E sempre me envolvi muito com esse tipo de assunto. E aí fiz a veterinária em Teresópolis, me formei lá. E depois eu fui para Minas, para Viçosa, para fazer meu mestrado. E até pensava no meu doutorado, mas acabei não concluindo e voltando para casa. E fiz meu mestrado em nutrição de aves. Ah, que legal. Hoje eu trabalho, né, na empresa da família, que produz frango e boi. E eu sou veterinária responsável, eu resolvo tudo das granjas, e tanto a parte de nutrição, quanto a parte de sanidade, quanto a parte de biossegurança. E atualmente a gente está com alguns planos do futuro, incubar o nosso próprio pintinho, né, e tal. Então também vou assumir essa responsabilidade de ser veterinária responsável, mais um ramo da avicultura, né? E, e é isso, a gente está aqui batalhando, a gente participa da associação, né? Que nós temos uma associação fluminense de avicultura, e essa associação tem se fortalecido cada vez mais para tentar buscar soluções para melhorar os nossos incentivos, porque hoje no Rio de Janeiro a gente não tem muito incentivo do governo e de outras coisas, assim, até banco e tal. Então, assim, a gente é bem desfavorecido. E aí a associação tenta, com suas dificuldades, mas ela tenta a Tia Maria Amélia entrando aqui. Então, a associação tenta buscar melhorias. E eu aproveito aqui o momento para até agradecer a secretária de Agricultura, Juliana, né? Obrigada. Porque a gente nunca teve uma secretária de Agricultura que assim vestisse tanto a camisa da avicultura. E nesse momento tão difícil, né, que a gente precisava, porque a gente não conseguia se ajudar. Os produtores não conseguiam se ajudar, nem a associação conseguia ajudar. E a gente teve o apoio da Juliana para tentar resolver, né? Tentar
desovar esses frangos que aconteceu, né, com essa pandemia. E eu te agradeço por ter a camisa com a gente. Muito obrigada. Né? Então, hoje a avicultura, assim, a gente tem se fortalecido. Como aquele vídeo mesmo que você passou, né? Em 1960, o Rio de Janeiro era o maior centro de avicultura da América Latina, entendeu? E principalmente São José. E hoje, São José é o maior produtor do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro não significa muito no Brasil. Entende? Então, assim, o Rio de Janeiro foi perdendo esse fio da meada para outros estados, sabe? O nosso relevo não favorece, a nossa topografia não favorece, nós ficamos longe dos mercados de grão, o nosso imposto é maior, o nosso frete é maior, o nosso custo de produção fica maior, também com a falta de incentivo do governo, e tudo isso fica mais complicado para o Rio de Janeiro. E os outros estados foram buscando incentivos, buscando outras coisas, inclusive proximidade do mercado de grãos. E aí eles foram indo, né? E hoje eles estão no sul, no Mato Grosso, a avicultura é muito forte. E hoje na cidade, naquele mesmo vídeo, diz que a gente produz 800 mil frangos por semana. 2 mil empregos diretos e indiretos. Então, assim, são 7 abatedouros na cidade. Quase que o Rio de Janeiro é atendido com os abatedouros de São José do Vale do Rio Preto. Sabe? Então, a cidade tem muito potencial. Só precisa de pessoas vestindo a camisa com a gente. Porque os produtores do Brasil inteiro, eles fazem investimentos e tudo com incentivo do governo, com financiamento. A maioria dos produtores do Rio de Janeiro não fazem tudo com recurso próprio. Então, isso dificulta muito. Isso torna muito devagar, o crescimento fica muito lento. Entendeu? E a gente acaba perdendo o mercado. Sabe? Então, com essa pandemia toda que teve, ficou muito séria a nossa situação. Porque não tinha como vender frango para o Rio de Janeiro. Porque o mercado estava tudo parado. E o que a gente ia fazer com o nosso produto? Sendo que o nosso produto é muito mais caro do que é produzido em Minas, do que é produzido em qualquer outro lugar. Então, nós tivemos bastante dificuldade, mas graças a Deus as coisas estão sendo resolvidas. Hoje eu posso dizer que não tem nenhum frango sobrando na cidade. Eu acho que tem uma leve falta. E isso graças aos produtores que se reuniram e cada um cortou um pouco da sua produção, porque afinal estavam num prejuízo e não cabia essa venda. Então, cada um dos produtores reduziu um pouquinho do seu plantel para ajustar no mercado. O mercado hoje comporta o que é produzido. E eu acho que hoje nós estamos respirando. Eu costumava dizer que a gente estava deitado, morto, desanimado. Agora a gente levantou. A gente está respirando. O próximo passo é andar para frente, né? Ótimo. Daqui a pouco a gente chega lá. Né? Cássia, eu fico, assim, muito feliz, sabe? Graças a Deus, eu sou muito feliz por ter estagiado com a maioria dos produtores aqui de São José. E hoje tá podendo ajudar, sabe? Eu acho que fica mais fácil ainda vestir a camisa por ser do meio. Então, quando eu vi a situação, assim, desesperadora, né? Tava, assim, insustentável, porque realmente, até para quem tá fora do contexto, o que aconteceu foi que a questão do isolamento fez com que os escritórios, o comércio do Rio de Janeiro, que tudo parasse, as pessoas saíssem da rua, né? Os camelôs, todo mundo que trabalha na rua, isso tudo sumiu
E todas essas pessoas eram consumidoras de restaurante, eram consumidoras do próprio frango ali assado. E aí esse mercado sumiu da noite para o dia. O fim de semana, né? Aquele frango assado de padaria, que é o frango característico de São José, né? Acho que vale até a pena explicar isso, né? Que o nosso frango é diferente, né? Não é congelado, ele é fresco, ele tem validade de 7 a 10 dias. Então, ele tem que ser consumido rápido, mas graças a Deus o mercado de São José, né, sendo o maior produtor do estado, sempre conseguiu atender essa demanda, porque o consumo, principalmente ali no Rio de Janeiro, é muito grande. E era para onde ia. E aí, com a questão do isolamento social, fecha tudo, nós perdemos totalmente esse mercado de um dia para a noite. Então, a cidade sofreu muito com isso. E foi muito difícil, porque todos os produtores estavam com as granjas cheias, tudo alojado, e de repente não tem para onde vender. Então, assim, o abatedouro, se abatesse, não saberia para onde vender. O frango, se não abate, fica na granja e é consumo de ração, é consumo de energia, é o frango engordando e aí ele sai totalmente do padrão do que é vendido normalmente. Então, ele não perde o mercado de toda forma. Então, assim, São José passou por semanas muito, muito perigosas, muito delicadas, assim, em relação à venda do frango. E a nossa atividade econômica principal são as granjas, os abatedouros e a agricultura também. Então, esse foi o problema que a gente sofreu, ainda sofre as consequências, mas graças a Deus a Cássia, e eu tenho que te agradecer muito também, porque a Cássia é uma ótima gestora, como ela disse, faz a gestão dos negócios da família, mas também aqui na associação, a Cássia é uma ótima gestora. E estava o tempo todo me ajudando a fazer essa interlocução, porque eu, como veterinária e como secretária de Agricultura também, representando a prefeitura, o prefeito, todo mundo estava muito preocupado. E a Cássia é quem me ajudava a fazer toda essa comunicação. Então, muito obrigada. E a gente foi muito feliz, porque foi difícil, mas a gente conseguiu que as pessoas nos escutassem. Tivemos a confiança também dos mercados, os mercados foram abrindo, os próprios produtores foram se organizando, como a Cássia falou. Teve que fazer um reajuste na questão do alojamento, né? Diminuir um pouco o alojamento, e isso tem impacto financeiro. Os abatedouros também se ajustaram para a gente conseguir resolver, mas essa comunicação foi muito importante. Então, muito obrigada. De nada. Muito obrigada a você. E é importante dizer que o mercado do Rio de Janeiro é um mercado do frango assado. E esse frango assado, ele precisava ter uma forma para a gente produzir ele do jeito que do jeito que a loja, do jeito que o consumidor final deseja. Mas, infelizmente, a gente não consegue ter essa forma para fazer o frango. Entendeu? A gente não consegue ter uma forma de bolo. Então, esse frango, se ele passar um dia do peso, porque o frango é a máquina de comer. Ele come e engorda o tempo inteiro. E se ele passar um dia, e na época da paralisação, foram 2 semanas. Entende? Então, imagina, 2 semanas, um frango na granja comendo. E assim, os produtores não estavam, ninguém estava preparado para isso. Ninguém tinha estoque de matéria-prima, ninguém tinha, algumas pessoas nem caixa, capital, para aguentar um tipo de consumo desse, entendeu? Então, assim, o frango passou da média e a gente teve que tentar abrir novos mercados. Só que para abrir esses novos mercados, a gente tem o frango congelado. O frango que vem de fora do nosso estado, com todos os incentivos. E o mercado do Rio de Janeiro, São José só ocupa 30% desse mercado do Rio de Janeiro. Os outros 70% é o Brasil inteiro que ocupa com o mercado com frango congelado. Então, assim, na época, eu ainda até falei se conseguia taxar, colocar um imposto no frango que vinha de fora, sabe? No frango que entrasse no Rio de Janeiro. Mas isso não foi possível, porque mexe com muitas outras coisas e política, fica complicado.
Mas hoje os frangos de São José, eles são a biosseguridade em São José é muito legal. As pessoas tentam, tem muitos produtores se enquadrando na Instrução Normativa 56, que é uma instrução normativa já um pouco antiga, mas que obriga os produtores a fazer um tipo de reforma nas granjas, se enquadrando, evitando vários problemas sanitários, como salmonela, como gripe, sabe? Vários outros vírus que possam entrar, comprometendo a saúde, tanto das aves quanto a saúde do consumidor. Então, assim, hoje os produtores estão se enquadrando a esse tipo de normativa. Então, já tem, acho que 70% dos produtores em São José já estão bem enquadrados na instituição normativa. As meninas do núcleo até elogiaram o pessoal de São José, né? E a gente vê como que isso é bom, porque o frango é uma indústria e aquilo ali tem que estar vacina tudo direitinho, tem que estar o vazio sanitário direito, a granja tem que ser controlada. Não controlar só de ventilador, não controlar tudo, controlar a entrada e saída de pessoas. Tem que ser uma coisa muito fechada, sabe? Porque assim, o frango, a cada dia que passa, ele fica mais. A genética, cada dia que passa, ele leva menos dias para engordar aquela quantidade que deveria engordar. Igual antigamente, você matava um frango com 60, 70 dias, com 2 quilos, 2,5 kg. Hoje a gente mata um frango de 35 dias com 2,1 kg. Um frango de 42 dias com quase 3 quilos. Então, isso graças ao melhoramento genético. Mas a gente também perde na sensibilidade dos frangos, porque eles ficam mais sensíveis. Então, a gente também tem que fazer uma biossegurança mais legal, um comprometimento, lavar bem a granja antes dos pintinhos chegarem. As vacinas têm que estar em dia, que é a vacina de Gumboro, a vacina de Newcastle. Então, essas vacinas têm que estar em dia para evitar prejuízo econômico para o produtor. Entendeu? E os produtores em São José, eles estão bem conscientes disso. E aí eu acho que passando essa pandemia toda, essa crise que estamos vivendo, né? Eu acho que passando isso tudo, a gente tem tudo para decolar, sabe? Mas a gente precisa saber quando essa pandemia vai acabar, né? Precisa passar logo, né, Cássia? Precisa. E é nessa hora que a gente vê o quão essencial a agricultura né? O quanto o agronegócio é indispensável aí, tanto economicamente quanto para o consumo também, para manter, né, essa roda girando que todo mundo precisa se alimentar. Eu acho que voltando rapidinho na... Peraí, falaram que está travando. Tá travando, gente? Tá travando? Alguém mais? Tá travando ou o vídeo tá legal? O som tá legal? Alguém pode ajudar? Vamos ver, Cássia. O meu aqui, para mim, tá bom. Pode ir? Eu também. Tá. Pode. Eu acho que vale a pena voltar na questão do vídeo para explicar também. Como tem várias pessoas que são de fora e que são de outras áreas... Ah, tá bom aí. Eita, legal. Vale a pena falar que o frango aqui de São José, por ele não ser congelado, mas ele tem muitas características que são muito importantes para ele, principalmente o sabor, né? Porque, para quem não é da área, o custo do congelamento é muito alto, né? Não é um investimento barato. E aí o nosso frango aqui da cidade, ele tem essa característica de ser menor e de ser fresco. Mas é o que a Cássia falou, é fresco, mas é com muita qualidade. E também a gente teve esse problema porque o mercado do Rio de Janeiro sempre comportou e consumiu. Foi o que a Cássia falou, 30% só que a gente consegue abastecer. E com muita qualidade. E o que esse vídeo foi um marketing para a avicultura da cidade e chamando realmente as pessoas para consumirem o frango fresco, sabe? Dar valor, valorizar o produto local, porque
é muito diferente comprar um frango congelado, tanto que a validade é muito diferente, né? Então, o frango congelado está ali muito tempo já, que foi produzido e passou por todo o processo de resfriamento. E o nosso frango é o frango fresquinho. Então, também a gente deve consumir muito e valorizar a produção aqui da cidade, sabe? É, Porque a gente vê, é um empenho, sabe, eles correm muito atrás mesmo para produzir. Produzir em São José não é fácil. É isso, é distância de onde que está o mercado dos grãos, o relevo é difícil, os incentivos são menores que em outras regiões do país. Então, assim, os apicultores aqui de São José, eles são guerreiros. Vocês são guerreiros e a Cássia sabe disso, sabe? Todo mundo precisa saber mesmo. É muito diferente. Eu que já tive a oportunidade de trabalhar em outros estados, o custo de produção é muito diferente. E assim, é. graças a Deus que os apicultores estão aqui, que os 7 abatedouros estão instalados aqui na cidade, porque a nossa principal atividade é geradora de empregos. E É. semana passada a gente conversou com o Dr. Paulo Raff, que estava falando sobre biossegurança e biosseguridade. A gente já viu várias plantas frigoríficas fechando aí por conta de funcionário com a questão do coronavírus. E a gente sabe o quanto que os abatedouros e as granjas estão trabalhando a questão de biossegurança para a gente não chegar nisso, porque seria outro problema que impactaria diretamente os produtores e as pessoas também, os empregos, comprometeria demais isso chegar numa planta de abatedor aqui da cidade. Os abatedouros daqui da cidade, eles é onde tem maior aglomeração, né? Porque nas granjas não tem muita aglomeração de pessoas. Mas nos abatedouros a gente tem uma maior aglomeração. E eles fizeram 2 turnos, eles estão fazendo controle de temperatura várias vezes ao dia. Eles tinham feito 3 vezes ao dia, mas agora eles aumentaram. Tá, estão fazendo rodízio de máscara de funcionários. Eles mesmo, entre eles, eles estão fazendo esse tipo de procedimento porque essa semana a gente teve notícia de que a bateria da JBS fechou, porque funcionário com coronavírus. Então, assim, imagina fechar uma planta, você vai fazer com o quê com aqueles frangos que estavam esperando para ser abatidos? Então, eles estavam falando até de enterrar frango lá no sul. Nossa. Então, assim, São José, os abatedouros, eles estão se precavendo, eles estão se tomando as medidas. E hoje o frango que sai da granja, o frango sai da granja hoje à noite, por exemplo. Amanhã ele é abatido, depois de amanhã ele já está na gôndola. Ele já está na gôndola do supermercado para ser consumido. O frango congelado é no mínimo para chegar no consumidor uma semana, sabe? Isso se ele não ficou estocado, porque às vezes ele foi congelado por algum motivo de mercado, por algum motivo de naquele momento não ter tipo de venda, e ele foi congelado e ele tem um prazo de validade de até 6 meses. Então você pensa, qual a diferença de você consumir um frango que foi abatido ontem e um frango que foi abatido, que foi tá congelado, sabe? Então assim, não tem comparação a qualidade do frango, não tem. Só que isso também causa problemas, porque o frango, ele tem uma validade de 7 dias, Muito curta, né? muito curta. Então, assim, os abatedouros e as lojas que trabalham com esse tipo de frango, eles trabalham assim na linha, na risca, com a venda deles bem enxuta, porque não tem como eles armazenarem aquele frango. Entende? E já o congelado não. O congelado você tem uma tranquilidade maior para aquele tipo de venda. E é isso, né? Então, a gente tem que valorizar o que a gente tem aqui, que a gente tem condições de suportar a nossa produção, sabe? E hoje, no Rio de Janeiro, o mercado de frango congelado, eu não sei, porque muitos abatedouros do Brasil inteiro congelaram frango durante essa epidemia. Então, não sei como que vai ser vendido esses frangos, né? Quando esses frangos vão ser vendidos? Até que ponto essas câmaras frias estão cheias ou não? Mas a gente
Cada um tem que comprar aquilo que se satisfaz. Tem pessoas que gostam de comprar uma coisa mais cara, mas pagam pela qualidade, sabe? Então, a gente tem que ver isso. A qualidade do que a gente está consumindo. Sim. Assim, e graças a Deus a cidade é muito feliz quanto a isso, né? E eu acho que a gente tem que incentivar, e o meu propósito é esse. Toda quarta tem sempre agora uma pessoa muito boa, como a Cássia, Dr. Paulo Raff semana passada, e toda quarta-feira a gente vai estar falando da avicultura para fortalecer isso, sabe? E as pessoas de São José, mas eu acho que uma questão também, e eu vi que o vídeo teve muito impacto, esse vídeo falando um pouco da avicultura aqui da cidade, porque as pessoas não têm noção disso. Muita gente não tem noção da quantidade de emprego, da importância, e devagar eu tenho certeza que a gente vai conseguir mostrar esse outro lado, mostrar por que realmente é importante e o quanto que impacta na vida de cada um esse negócio, porque todo mundo assustou. Quando a Batedouro parou um dia de trabalhar ou mudou o horário, aí todo mundo assustou, né? Porque impacta, todo mundo tá ligado nessa cadeia. Uma cadeia que movimenta muita coisa e muita gente, né? É. E, e a gente nunca pode esquecer que, que a gente tem que valorizar aquilo que hoje a gente que nos dá o sustento, sabe? A gente tem que valorizar o que está mais próximo, sabe? E, e nas dificuldades, a gente tem que tirar alguma coisa das dificuldades, sabe? Eu tenho certeza que daqui para frente muitos abatedouros daqui de São José vão trabalhar com outro tipo de frango também. Além daquele frango com aquela média justinha, com aquele padrão, com aquele exigente, sabe? Porque não é porque eles querem trabalhar com aquilo, é porque o consumidor deles querem aquele produto, sabe? Eu tenho certeza que daqui para frente os abatedores também vão ter uma segunda linha, porque você tem que diversificar. Sim. Você tem que diversificar seu. Você tem Corte, né? Os tipos de corte, a apresentação do frango. uma indústria, ela tem que atingir quanto mais mercado possível, o máximo de mercados possíveis que ela conseguir, sabe? E isso demanda investimento, a gente sabe. E eu torno a cair de novo naquilo que eu falei já umas 3 vezes, da falta de incentivo. Mas a gente tem que correr atrás disso, sabe? A gente tem que buscar e a gente tem que. Hoje já tem uns 3 abatedores da cidade fazendo estação fotovoltaica. Ah. Usando aquelas placas fotovoltaicas para poder economizar energia. Ah, que legal. Olha, Que então, legal. assim, é um tipo de investimento, porque assim, o abatedouro gasta muita energia. Muita. E aí, eles estão investindo nesse tipo de coisa. E isso é muito legal, eu fico feliz por isso. Bom, né? Tá evoluindo, tá evoluindo. Se Deus quiser, é isso. Saindo dessa crise, tem tudo para decolar, né? Mas a gente também não pode esquecer, igual na parte sanitária da granja, a gente nunca pode esquecer, e você como veterinário, você sabe disso. A gente tem que focar na biossegurança. Aquilo que a live que o Paulo Hatz fez, ele falou muito bem sobre a biosseguridade, sobre a biossegurança em uma instalação dessa. E isso é primordial, sabe? A gente não pode abrir mão disso. Os produtores não podem abrir mão disso. A IN56 ela é muito rígida, ela é muito difícil às vezes de ser cumprida porque demanda também investimento. Mas ela é importante por causa que ela visa a biossegurança, ela visa a rastreabilidade de um lote de frango, sabe? Você tem como rastrear aquele frango se teve algum problema ou não. Então, assim, muitas pessoas questionam, muitos produtores não são a favor, porque elas têm que ter investimento, sabe? Você tem que trocar tela, você tem que fazer cerca em volta, você tem que fazer muita coisa. Mas ela é necessária. Ela é necessária e a gente não pode abrir mão dela.
Hoje nas granjas, a gente faz o controle de salmonela. Em todas as granjas a gente faz controle de salmonela de 2 em 2 meses. Então, todo lote é feito o controle de salmonela. Que bom. Sabe? E a gente também não pode esquecer, né? O nosso Brasil, até a gente não tem casos de gripe aviária ainda, né? E se Deus quiser, não vamos ter. Mas a China tá com um novo surto de gripe aviária. Então, assim, nós temos que cuidar do nosso plantel direitinho. A gente tem que. E isso é a biossegurança. A biossegurança é esse tipo de cuidado. Você desinfetar a granja direito, é você fazer o controle de pessoas, é não permitir a entrada de animais nas instalações, e desinfetar os caminhões que entram. E é tudo isso, né? E é uma nova cara da avicultura, né? A avicultura no Rio aconteceu isso também, né? Acabou ficando um pouco para trás, né? Os outros estados foram se adaptando mais rápido e também toda essa questão, né, de facilidade de crédito e tal. E amanhã, até aproveitando amanhã, crédito rural, aqui 7 horas também, a gente vai falar sobre as linhas que surgiram aí para o agronegócio. Mas com isso, o Rio, às vezes, ficou um pouquinho para trás. E é importante a gente mostrar essa nova cara também. Que bom, São José, 70% das granjas já adaptadas aí, que já vão estar com registro, né? 70% registrados. Então, isso é muito importante. Daqui a pouco, nem o incubatório mais vai conseguir mandar o pintinho para uma granja que não é registrada. E o registro... Não acontece isso. Hoje já acontece. Os incubatórios não podem emitir GTA para granja que não é registrada. E os incubatórios não podem deixar nenhum pintinho sair dali de dentro do estabelecimento sem um GTA. Então, tá tudo amarrado. A cadeia tá fechada, né? A cadeia tá fechada. E é importante o consumidor saber disso. Que a importância da granja registrada é isso. É a tela que não entra o passarinho, é a cerca que não deixa o animal entrar dentro da granja. Então, assim, a cara... Na verdade, eu acho que é um aviário, né? Granja parece aquela muito antiga, né? É um aviário, é um local fechado, né? Com muito cuidado, com muito zelo, né? Porque a gente costumava falar que o frango não aceita desaforo, né? Não. Não aceita, não dá para brincar, tem que ser direitinho, muito alinhado. A gente tem... Peraí, a gente tem que entender que o aviário é uma indústria, sabe? Ele não é um galpão que você vai botar frango ali dentro, pintinho ali dentro, que vai cuidar e depois vai tirar frango. Não. Isso, 1960, era assim. Entendeu? Quando ele era o maior produtor da América Latina, era assim. Hoje não pode ser mais assim. Hoje não. Hoje aquilo ali é chamado de aviário, mas ele é uma indústria de produção de carne. Muito bom. É isso aí, muito bom. É uma indústria. Aquilo ali tem que ser controlado. E é esse modo que as pessoas não conseguem enxergar. Porque São José tem muitos produtores assim antigos. E aí, esses produtores antigos não conseguem assimilar esse tipo de modernidade, sabe? Então, mas eles estão caminhando para isso. Tá assim. Até porque a produção não acompanha, né? Se não fizer esses ajustes, se não trabalhar a questão de temperatura, de ventilação, de dar um conforto para o animal, não adianta. O prejuízo vai vir, né? Né? Foi essa questão. Ele crescia, né, lentamente, demorava 60 dias. Agora ele é muito rápido, mas isso tem um custo, né? Ele cresce rápido a um custo que eu vou deixar para você falar. Aproveitar aí, a gente está com muita gente assistindo a gente. Explica um pouquinho, assim, por que não é hormônio, que ele cresce e se desenvolve bem, não tem nada de hormônio, né? Antibiótico, sabe? Explica um pouquinho pra gente como que ele cresce tão rápido. Então, o frango, ele a todo momento, os geneticistas, eles fazem um melhoramento genético, sabe? E eles vão modificando o frango para que as fibras musculares deles tenham um maior reaproveitamento do que é alimentado.
Em contrapartida ao melhoramento genético, a gente também tem a parte de nutrição, que a gente a todo momento, a ração, ela é balanceada nos mínimos detalhes. Não é só falar assim, ah, você pega uma ração, coloca 70% de milho, 20% de soja e mais 10% do premix. Porque o premix não é hormônio, o premix não é antibiótico. O premix é simplesmente um blend de vitamina. Assim como tem muita gente tomando vitamina C para não ficar gripado, sabe? Então, é um complexo de vitaminas que o frango come, porque ele está ali comendo só aquele tipo de ração. Ele não é caipira, porque ele não pasta, ele não come outros tipos de vitamina do ambiente, ele come só a ração que está ali. Então, você tem que fazer o aporte que é tudo balanceado. A gente faz isso através de programas no computador e a gente faz o balanceamento tudo por ali. Então, não é só eu pegar e falar que é 70%, 20 mais 10. Não é isso, sabe? Eu tenho que fazer uma ração bem balanceada para que todos os níveis de energia, de proteína, de cálcio, de fósforo, que tudo isso seja da forma com que aquela idade deles esteja necessitando, sabe? E hoje no frango, para um frango sair, a gente usa 5 tipos de ração. É a pré-inicial, é a inicial, é a crescimento, é a engorda e é a abate. São 5 tipos de acordo com cada idade, de acordo com cada necessidade dele, de acordo com aquela idade. Então, assim, a gente é uma união entre o melhoramento genético e a parte nutricional. E essa parte a gente se junta e aí parece que o frango tomou uma bomba, mas não é. Ele só está sendo alimentado com o que ele necessita e as fibras musculares dele estão dispostas de um jeito para aproveitar o maior possível essa nutrição. Então, é uma máquina de fazer carne. E esse frango, com esse melhoramento genético, com toda essa nutrição, é aquilo como eu já falei anteriormente, ele fica mais sensível. Você tem que cuidar mais do ambiente onde ele está. Se ele sentir calor, ele não engorda. Se ele sentir frio, ele não engorda. E o que a gente quer é que ele coma e engorda. Então, esse tempinho que está agora, tá ótimo. Tá ótimo, porque o frango, ele não tem glândulas sudoríparas. O jeito dele trocar calor é pela respiração. Então, ele tem a pena. Então, você imagina, no calor, o frango só fica deitadinho no vento do ventilador da granja. E aí? Ele não vai comer. Não levanta, né? Não vai levantar. E agora, no frio, ele tem a peninha dele lá, as granjas são forradas, tem cortinas, tem tudo. Então, assim, ali dentro tá quentinho, tá na temperatura exata que ele precisa. Então, ele vai estar agradável e vai comer, só comer. Então, assim, a gente tem uma que é a altura de comedouro, altura de bebedouro, tudo de um jeito que o frango ele não fique assim Desconforto, né? O estresse desconfortável, né? quase que a gente tem que dar na boca do frango para poder, sabe? Porque se ele ficar sem comer, são minutos que eu estou deixando de engordar aquele frango. O frango hoje não toma hormônio de jeito nenhum, até porque isso é inviável economicamente. Hormônio, para quem não sabe, ele só funciona se ele for injetado diretamente nas fibras musculares. Cada granja hoje tem 25 mil frangos, 30, 50 mil frangos em uma granja só. Você imagina você pegar frango por frango e dar uma injeção nele. Não tem como, isso é inviável. Então, assim, hormônio não existe. Isso é um mito e é assim como o ovo tem colesterol, né? Então, isso já foi desmascarado, isso já caiu por terra, né? Isso acho que é uma conversa que muitas pessoas teclam, né? Mas que é desnecessário, porque fica inviável economicamente.
Isso, o hormônio, para ele ser metabolizado, ele demanda tanta energia que o frango não ia dar tempo, pela quantidade de dias que ele fica na granja, não ia dar tempo. O trabalho que você ia ter para injetar e ele não ia te recompensar do jeito que você precisava, vamos dizer assim. Então, assim, não, é inviável o hormônio em frango. Eu acho que talvez essa conversa de hormônio deve ter surgido lá atrás por falta desse entendimento. O que está acontecendo que está crescendo mais rápido, né? É, Então, sei lá, é um hormônio, uma bomba. Então, mas essa conversa aí acabou prejudicando um pouco, né? Que tem esses mitos aí. Mas é muito legal. Aqui a gente está conversando e explicando bem detalhadinho o que de verdade acontece. e em relação aos antibióticos, hoje o Ministério da Agricultura ele está muito exigente quanto a isso. Cada hora ele restringe mais as vendas de antibióticos. Você não consegue mais comprar antibiótico do jeito que conseguia. Então, hoje, para você usar, hoje vai que eu tenho um problema numa granja, o frango adoece, como qualquer pessoa adoece, e você precisa usar aquele antibiótico. Se você usar, você tem que notificar o Ministério da Agricultura que está usando, por que está usando, e aquele frango tem que, depois que ele terminar seu tratamento de antibiótico, ele tem que ficar no mínimo 7 dias na granja para poder metabolizar todo aquele antibiótico que está no seu organismo e eliminar. E aí o frango vai se tornar apto para o consumo. Então, assim, acaba também inviabilizando muita coisa. Muita coisa. E, inclusive, amanhã, os veterinários habilitados para emitir o GTA, né, que é a Guia de Transporte Animal, a gente vai ter um treinamento amanhã do Ministério da Agricultura para falar sobre isso. Porque eles querem espremer os veterinários, porque eles querem que a gente preste conta mesmo desses antibióticos. Então, o Ministério da Agricultura hoje do Brasil está muito exigente quanto a isso. Tá? Então, é uma coisa que no futuro vai ser proibido. E aí a gente tem vários meios de tratar, como ácido orgânico, como até alguns prebióticos que a gente usa para tratar algum problema que apareceu na granja, que geralmente, quando a gente fala em problema, é um espirrinho que aparece na granja. Como qualquer pessoa espirra, como na granja é um ambiente altamente estressante para o frango, porque tem aglomeração e tem tudo, o frango às vezes ele espirra. E a gente não pode deixar aquele espirro se agravar, porque causa mortalidade. Porque as vias aéreas do frango é onde ele troca o calor, troca a temperatura. Então é a via mais importante para o frango. Então, assim, quando espirra ou causa alguma coisa, você tem logo que tratar. E aí a gente tem os antibióticos e hoje muitas pessoas têm se usado ácido orgânico, até cloro mesmo, sabe? Tem um tratamento que a gente faz com clorochoque. E é um tratamento ótimo, ótimo, e tem dado bastante resultado. Bom, né? Então, eu acho que toda é um conjunto, né? É realmente uma fábrica ali dentro, é uma indústria. E que tá todo mundo muito preocupado em fazer isso dar certo, fazer isso da melhor forma, porque é um animal muito sensível. E eu também penso que é uma dos sistemas de produção mais difíceis de se trabalhar, porque é um dos ciclos mais curtos. O ambiente é muito difícil, porque se a gente for pensar em peixe, o ambiente tá ali, né? Não tem muito o que você mudar. Mas o frango você tem que levantar e abaixar a cortina, é ventilador, é forno, é campânula, é frio, quente, é o vento. É muita coisa para controlar ali. Então, e muito rápido aí na casa de 40 dias, 30, 40 dias para esse pintinho entrar e sair. Então não tem margem para dar errado. E cada vez mais é apertado essa questão, né, do antibiótico, até para o consumo humano e para os animais também, da resistência, igual vários antibióticos estão dando resistência em humanos, nos animais também. Então tem essa preocupação em ser cada vez mais natural, cada vez, né, mais próximo ali à naturalidade do frango, né? Os prebióticos são ótimos aí
a qualidade intestinal do frango influencia muito no desenvolvimento dele, como em nós também, né? Qualidade intestinal é muito importante. É. E, Cássia, fala um pouquinho, faltam 15, 14, 13 minutos. Fala um pouquinho como que é ser uma veterinária mulher nesse meio da avicultura, porque a gente sabe, a Raquel está aqui com a gente. Somos aí desbravadores, mas na verdade você que puxou isso tudo aí, nós viemos um pouquinho depois. E como que é ser mulher nesse meio, que a gente sabe que não é fácil, é muito desafiador. A cidade, né, já tem, né, culturalmente a avicultura há muitos anos, aí sendo pioneira no estado. Então, como que é estar na frente disso tudo hoje? E desempenhando tão bem como você. E é notável, assim, o reconhecimento da cidade, do quão bem você desempenha as suas atividades, tanto com a avicultura quanto com os bovinos também. Como que é isso? Então, no início, tudo é mais complicado, né? Mas, assim, eu acho que tá no sangue e a gente, quando nasce para aquilo, né? Aquilo flui de uma maneira muito natural. E, e eu não tenho problemas quanto mulher no meio. A maioria das reuniões que eu vou, eu sou a única mulher. A maioria, quase que 95%. Então, assim, mas eu aqui também, como a cidade é pequena e tal, as pessoas já se acostumaram, né? Com a presença e tal. Fica um pouco assim, os homens ficam um pouco mais assim, envergonhados, mais recatados, né? Mas é inevitável, porque a gente tá ali no meio e acaba que eles têm que respeitar a nossa presença feminina, né? E aí acaba eles segurando um pouco os palavrões, sabe? Um pouco desse tipo de coisa. E a gente acaba percebendo, né? Mas isso eu acho que é até pro bem, né? Eu até fico feliz por isso, né? Porque eu acho que isso é um sinal de respeito, né? Mas como todo mundo aqui, quase a maioria me conhece desde pequena, então eu acho que isso para mim foi de uma maneira mais fácil. Foi de um jeito mais leve. Mas eu não tenho problema quanto a isso, não. Geralmente, com boi, então, é, é impressionante, porque eles acham que a gente não pode fazer as coisas e a gente pode fazer tudo, entendeu? Basta querer, a gente pode fazer tudo. E claro que às vezes a força masculina, né, faz a diferença. Mas eu me sinto muito bem nos lugares, eu não vejo problema nenhum quanto a isso. Às vezes é um pouco complicado, meio difícil, né? Porque, assim, cada um tem sua opinião, né? Imagina uma opinião feminina no meio de várias opiniões masculinas. É meio difícil ser ouvida, né? Mas a gente tem que ser firme e vamos lá, temos que encarar. Mas, Raquel era parceira de algumas reuniões agora, em algumas que a gente estava frequentando, né? Ela estava aqui, terminando a faculdade, mas hoje ela foi para o estágio dela e tal, e aí me abandonou nas reuniões. não, mas estamos juntas, estamos juntas. À distância, estamos juntas. É. Mas não é fácil, né? Mas é muito legal ver essa presença feminina assim, no agro. E eu fico muito, muito feliz, porque eu sei também, até por mim, enquanto secretária, está no meio dos muito homem, né? No meio da agricultura, da avicultura. E é muito legal ver quantas mulheres estão fazendo diferença, sabe? E Cássia não é só veterinária, não é só avicultora, é esposa, é mãe e dá conta disso tudo, sabe? É muito bom ver as mulheres nessa posição. E eu fico muito, muito feliz por estar participando disso tudo. E eu tenho certeza que. E a avicultura merece, sabe? Porque é uma cadeia. E assim, se a gente,
foi até uma conversa que a gente teve sábado aqui com a professora Gleice falando sobre propósito, sabe? Porque se a gente for pensar no quanto que impacta essa atividade, sabe? E o quanto tem pessoas boas e pessoas empenhadas, impacta na vida de muitas pessoas, na vida de muitas famílias. Então, assim, é muito bom ver o carinho e a dedicação, a seriedade, a responsabilidade que os avicultores, que os frigoríficos levam, enxergam isso. Porque a vida, a economia são os salários de muitas pessoas que estão em jogo. Então, é uma atividade muito bonita. É sim. E, Cássia, nós temos mais 8 minutos. Tem colegas aqui que já estão comentando que quem não é do ramo também entendeu, conseguiu entender bem os esclarecimentos. E será que alguém tem alguma pergunta para a gente? Será que alguém tem alguma pergunta? Graças a Deus, temos bastante gente aqui acompanhando. Cássia, mas enquanto eles estão escrevendo aí, para quem tá pensando em entrar no ramo da avicultura ou começar a criar frango, quais que são assim, os principais pontos que se destacaria para quem quer começar? Tanto os colegas da veterinária, quanto quem quer ser criador. O que você acha que são os pontos chaves aí da avicultura e esses desafios aqui no Rio? O que a gente tem que levar em consideração? Então, primeiramente a gente tem que, se a pessoa tiver a fim de montar um aviário e tal, a pessoa tem que procurar um órgão, o órgão de defesa de sanidade animal. E ali ele vai ter que pedir autorização para ele poder iniciar a sua produção. Depois, ele tem que escolher um local exatamente como tem nos livros, que é aquela coisa, né, do sol nascer leste-oeste, né? Por quê? Porque é onde ele vai passar por todo o galpão em sentido leste-oeste. E isso não vai desfavorecer a produção nem de um lado nem de outro. O sol vai passar em cima da granja. E isso é um pouco complicado aqui na região, porque só tem morro, né? Não tem plano, não tem como fazer de acordo com aquele morro está deixando você construir, né? Mas é possível. E não adianta a pessoa fazer um aviário e não automatizar ele. Hoje a gente precisa automatizar. Eu entendo que a gente tem deficiência em mão de obra para isso. A gente tem muita deficiência em mão de obra especializada para esse tipo de galpão. Mas são estruturas que se pagam. O investimento é alto, mas o investimento se paga. E tem um retorno muito melhor do que um outro aviário mais simples. E geralmente as pessoas fazem construções, instalações para a vida toda. Então, assim, você precisa, pelo menos pensando na vida toda, né? E as pessoas precisam fazer esses tipos de instalações mais modernas, sabe? Então, é isso. E os veterinários que estejam querendo mexer com esse tipo de segmento, que é a avicultura, primeira coisa, precisa de ter prática. A pessoa que estiver na faculdade tem que fazer estágio, estágio, estágio. Porque a prática ensina muito. E você lidar com o granjeiro, ele também te ensina muito. Sabe? Os livros te ensinam muito. Mas a pessoa que está ali todo dia, ela te ensina muito mais do que os livros. Então a pessoa precisa fazer estágio, sabe? E os veterinários hoje existem muitas empresas que aceitam veterinários. Então eu acho que é por aí. Eu sou uma prova viva, né? Que a minha família não era do ramo. Então, assim, da metade da faculdade para frente, a gente já foi estagiando direto, não teve férias, não teve pausa. E isso me ajudou muito lá na frente a conseguir, né, emprego rápido e me mantendo e avançando, né, na avicultura.
As mudanças aqui, o Paulo está perguntando mudanças para o setor da avicultura após pandemia. Eu acredito que foi um pouco do que a gente já falou, né? Toda a questão de biossegurança já está sendo feita, né, nos frigoríficos, porque por conta da importância do negócio para a cidade e o quanto é importante para os empresários. Então, né, foi o que a Cássia falou, medição de temperatura, né, os controles que estão fazendo. As mudanças, hoje, os abatedores, eles têm se preocupado muito com os funcionários, né? Os abatedores aqui usam muito trabalho manual ainda. E eu acho que após a pandemia, vai haver algum tipo de mercados diferentes, que são os mercados de corte, sabe? Os mercados de corte de frango. E eu acho até que as pessoas o consumidor vai se preocupar mais com a alimentação. Mais exigente, né? Vai se Mais, preocupar. mais exigente para isso. E o consumidor sendo mais exigente, para o nosso mercado é muito bom, porque o nosso mercado é um frango fresco, não é o congelado. Então, assim, é um mercado que ele é mais favorável pós-pandemia, né? Porque as pessoas vão se preocupar mais com a saúde. Certeza. E aí entra na questão, né? É a carne branca, é o preço mais acessível. Então, assim, a avicultura tem tudo para alavancar aí após a crise, se Deus quiser. Cássia, a gente está entrando na contagem regressiva. Aqui, muito obrigada. Muito obrigada, foi ótimo. Obrigada por esse bate-papo, foi muito esclarecedora. E obrigada a todos que estão assistindo a gente. Eu vou gravar a live, ela vai ficar ao vivo agora, mas eu vou gravar também, porque foram conteúdos muito importantes, muito rapidinhos, né? Porque 1 hora a gente tem muita coisa para falar. Mas muito obrigada. De nada. Eu que agradeço a oportunidade. Me coloco à disposição para caso alguém tenha alguma dúvida, caso alguém tenha algum interesse em estágio. Eu hoje não tenho condições de dar estágio para alguém, porque uma hora eu estou na produção, outra hora eu estou na fábrica de ração, outra hora. Então, não tenho condições, mas eu tenho como direcionar esses veterinários que tiverem interesse. E qualquer dúvida, estou aqui. O que precisarem, pode contar comigo. Cássia, obrigada, viu? Olha, um beijo, muito obrigada. Fique com Deus aí, vai cortar. Vamos cortar, gente, aqui. Muito obrigada mesmo. Fica com Deus e parabéns. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Beijo.